Boa noite a todos. Essa semana foi muito interessante para mim. Eu tive vários feedbacks da semana passada. Quase que 90% de mulheres. Não sei por quê. E alguns foram interessantes. Uns foram positivos, dizendo assim: pastor, foi bom ter trazido meu marido. Acho que ele ouviu, foi legal. Outros foram assim: pegou leve, hein? Pegou muito leve. E o meu compromisso com tudo isso, né? Não é nem pegar leve, nem pegar pesado. É expor a Bíblia, né? E às vezes ela é mais pesada, às vezes ela é mais leve, né? E às vezes no coração era assim: não, tinha que ter botado mais na linha, tinha que ter. Pode apertar mais que aguenta, pastor, sei que aguenta, né? E hoje algumas pessoas vieram e falaram para mim assim: pastor, hoje à noite, né? Falei: hoje à noite o quê? Não, hoje o culto vai até umas 11 da noite, tem certeza? Porque hoje você tem que falar também. Eu falei: não, eu vou falar o que eu tenho que falar, né? Eu vou falar aquilo que tem que ser dito, né? Para todos os lados. Então, para a gente começar essa nossa reflexão, eu queria convidar você aí, ou abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Enquanto você abre, eu acabei não dizendo, né? Hoje o tema é Somos Um no Respeito. Essa nova série da nossa igreja sobre famílias, abordando cada um dos papéis, como os maridos se relacionam com as suas esposas, como as suas esposas se relacionam com os seus maridos, depois os filhos com os pais e por fim os pais com os filhos. Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Pastor, mas você vai começar lendo do último versículo de cima para cá, e eu já explico o porquê disso. E ele começa assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar? Deus e bendito Pai, a sua palavra foi lida, nós estamos nesse momento pedindo a orientação do Senhor, para que ao final dessa noite, quando voltarmos os nossos olhos para esse texto, a gente entenda uma mensagem de amor, voltada e fundamentada no Deus Criador, que nos fez e nos convém olhar para o Senhor como um Deus
que tem propósito para o homem no casamento e propósito para a mulher no casamento. Ajuda-nos, Deus, a ajustar isso, para que os dias e os relacionamentos sejam mais leves, mais alegres, mais prazerosos, para a honra e glória do nome do Senhor. É a nossa oração. Amém. Pastor, por que você começou no versículo 21? E aí eu volto um pouquinho da semana passada. Como nós podemos compreender Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22 até o 33, e depois o começo do capítulo 6? Só lembrando que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele não coloca versículos e capítulos. Ninguém escreve uma carta assim. Hoje ninguém escreve mais carta, mas quando se escrevia carta, ninguém colocava capítulo 1, versículo 1. Escrevia-se uma carta. Então essa carta, ela foi posteriormente observada pelos estudiosos e houve uma divisão de capítulos e versículos para facilitar como nós encontraríamos na Bíblia aquilo que nós queríamos procurar. Então, nessa distribuição, o versículo 21 ficou fora da distribuição desse bloco chamado perícope, mas ele está dentro. Então, como nós devemos compreender essa passagem? Lembrando que essa passagem fala de marido, mulher, filhos, pais, trabalhadores, no caso empregados, e também os patrões. Nesse bloco chamado relacionamentos, ele começa com o versículo 21 dizendo: todo esse emaranhado precisa estar conectado pelo versículo 21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando a igreja de Éfeso lê essa passagem, ela lê o versículo 21 e diz assim: a partir de agora, tudo que for dito, é dito mediante a sujeição mútua. Todos nós iremos nos sujeitarmos mutuamente. Ninguém, absolutamente ninguém, fica fora da sujeição, da submissão. Mas não é isso que a Bíblia diz não, né, pastor? A Bíblia fala que esse negócio de sujeição, submissão é só para a mulher. Porque logo no seguinte, ele já diz aí: as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. E para o homem não fala nada de submissão. Fala. Na semana passada nós vimos isso. Como que ele fala? Como que homens e mulheres, pais e filhos se sujeitam mutuamente? Homens se submetem às suas esposas, são submissos às suas esposas, amando. Mas não é amando assim, ó. Oi, bem. Não é isso. É amando como Cristo amou a igreja, morrendo por ela. Esse é o amor. Não é o amor da fala, é o amor da ação. Mulheres se submetem e se sujeitam aos seus maridos. Como que eu demonstro a submissão? O versículo 33 diz: respeitando. Como que filhos se sujeitam aos seus pais? Honrando. Honrando quando são pequenos, honrando quando são adolescentes, honrando quando são jovens, honrando quando são adultos, honrando até a morte dos seus pais. Como que pais se submetem e se sujeitam aos seus filhos? Disciplinando com sabedoria. Então essas 4
vertentes da submissão são expressas nesse texto. A partir de hoje, você não tem mais o direito de dizer: submissão é só para mulher. Não é. É para todos que estão inseridos no corpo de Cristo. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Uns aos outros, por amor de quem? De Cristo. Tendo dito isto, eu preciso trazer para nós uma orientação que foi dita na semana passada. Qual é o perigo de você ouvir uma mensagem dessa e chegar ao final dessa mensagem sem aproveitar nada? O perigo é o seguinte: é você ouvir, e se você for mulher, você vai dizer assim: nossa, minha cunhada precisava ter ouvido isso. Conheço tanta gente que precisava tanto de ter ouvido isso. A Bíblia não é lida para os outros. A Bíblia é lida para você que lê. O Espírito fala com você. A aplicação se encaixa em você. A carapuça serve em mim. É assim que a gente lê a Bíblia. Lendo e dizendo o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu glorifico a Deus com tudo isso. Porque se eu leio a Bíblia com um espelho apontando para o outro, não fica nada comigo. Observe as funções que nós veremos no dia de hoje e aplique a você. Ah, mas eu não posso nem encaminhar para alguém que eu acho que devo ouvir. Aplique a você. É para você. E se fizer sentido, se ela for eficaz, se ela cumprir o seu papel, que a Bíblia diz que a palavra, ela penetra, ela corta, ela separa, tendo feito a obra em você, aí você compartilha com quem você quiser. Mas é para você. As funções são o mais importante nesse texto? Não. Funções nesse texto não são o mais importante. O mais importante nesse texto é que o apóstolo Paulo fala que existe um mistério. Existe nesse texto um mistério. Ele lê, ele escreve, ele fala do homem, ele fala da mulher, e no final desse bloco ele diz assim: mas grande é esse mistério. E aí a relação desse mistério mostra que as funções estão num plano inferior ao sentido maior de tudo isso que ele está dizendo. Porque esse mistério traz para os relacionamentos marido e mulher uma visão pautada em algo místico que existe nessa união. Que o homem e a mulher, quando se envolvem sexualmente, e os dois se tornam uma só carne, dentro da aliança, você está envolvido em algo místico, em algo sagrado. Por isso é que a Bíblia é tão dura quando ela fala do divórcio. Por isso é que Jesus diz que o nosso coração é duro quando nós não fazemos a opção de permanecer unidos. Porque essa separação não é só uma escova de dente que sai de um banheiro e vai para outro banheiro. É uma separação de algo que não deveria separar. Dito isto, qual é o padrão de Deus
para os relacionamentos. Se o homem, ele é desafiado a amar a sua esposa, e a semana passada a gente viu que a maior diferença, ou melhor, a maior oposição ao amor, o contrário do amor, a gente diz assim, é o ódio. Tudo bem, mas como que o ódio se manifesta? De diversas maneiras. A principal delas é a indiferença. Homens, essa é a principal reclamação das mulheres. O meu marido não liga para mim. Não interessa a roupa que eu vista, não interessa a cor do meu batom, não interessa se eu estou usando as joias ou as bijuterias, não interessa a cor do meu cabelo, não interessa nada, ele não está nem aí. Essa indiferença é a manifestação contrária do amor. Por isso que o Patrick Moyler diz assim: existem 4 tipos de casamento. O casamento em que o homem ama e a mulher é submissa. O casamento em que o homem não ama e a mulher é submissa. O casamento em que o homem ama, mas a mulher é resistente. Ela não aceita nada. Ela não se sujeita a nada. Todo movimento de liderança do homem dentro da sua casa recebe um soco na boca do estômago, recebe um bloqueio, um escudo, e o homem começa a se sentir frustrado. Agora, o pior dos mundos é quando o homem demonstra o seu ódio por meio da resistência, ou melhor, da indiferença, e a mulher mostra a sua insubmissão por meio da resistência. Tudo que foi dito aqui é só para a gente relembrar o que nós vimos semana passada. E eu não posso dar continuidade nessa mensagem sem dizer para você, mulher, que o seu papel de submissão ao seu marido, ele está impregnado, hoje, impregnado de falsas verdades acerca do que é a submissão. Por isso, eu tenho que começar a exposição desse texto falando o que não é a submissão. 2 pontos. Primeiro, submissão não tem relação nenhuma com inferioridade. É preciso que você passe um desinfetante mental para expurgar da sua mente que quando uma mulher é submissa ao seu marido, ela está sendo inferior. Porque quando Paulo escreve isso, ele escreve dentro de 3 contextos culturais. Um contexto judaico, em que mulheres não tinham nenhuma serventia dentro do contexto religioso e espiritual. Alguns judeus oravam pela manhã dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não sou gentio, eu não sou cachorro e eu não sou mulher. O contexto grego não ficava nem um pouco diferente. Mulheres eram utilizadas como objetos, como posse. Elas anteriormente eram posse do pai, depois elas viram posse do marido. E essa posse você negocia do jeito que você quiser. Dentro do contexto romano, as mulheres demonstravam também
um papel quase que insignificante, participando muitas vezes de prostituições cultuais, bacanais, aonde os homens não tinham nenhum prazer. Alguns filósofos diziam que algumas mulheres existem, prostitutas existem para o nosso prazer, esposas existem para a nossa continuidade, por meio dos filhos que nós teremos com elas. Então, quando o apóstolo Paulo escreve um texto como esse, ele está dando à mulher aquilo que Jesus Cristo deu: dignidade, importância, relevância, função, papel. E ele diz que nessa submissão mútua, em que homens não tratam as suas esposas do jeito que eles querem, mas eles devem amar, sustentar, proteger, cuidar, alimentar, como a si mesmo, as mulheres também precisam olhar para os seus maridos e entender que eles precisam do seu respeito. Em nenhum momento você deve associar submissão à inferioridade, porque mulher é imagem de Deus como o homem é. A maneira como o Senhor cria a mulher revela isso. Porque Deus olhou para Adão e disse: eu falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora é aquela que vai te olhar nos olhos, a mesma altura, o mesmo padrão. E eu vou colocar essa mulher do seu lado, para que ela seja sabedoria, para que ela te complete, para que por meio da submissão, o respeito vindo dessa mulher faça com que você exerça o que eu quero que você exerça, e ela exerça o que eu quero que ela exerça. Expurgue da sua mente que submissão é colocar você, mulher, num papel de inferioridade. É porque um corpo não pode ter duas cabeças, não pode ter duas orientações para caminhar para lados diferentes. Mas isso não quer dizer que você não tem que falar, que dizer, que orientar, que exortar, que puxar a orelha. Porque a submissão não é colocar você abaixo. Tire isso da sua cabeça. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, falando umas palavras dizendo: não há judeu, não há gentio, não há grego, não há homem, não há mulher, falando que todos estão na mesma condição diante de Deus. Submissão não é uma obediência incondicional. O seu marido não tem o dever sobre você de proibir aquilo que Deus ordena, e nem de ordenar aquilo que Deus proíbe. Não se sujeite a isso, porque se ele está fazendo isso com você, esse cara tem que ser colocado na linha. Ele tem que entender que toda frase da função dita em momentos de raiva, de discussão, como você tem que ser submissa, é sinal de que esse relacionamento saiu do trilho, e as funções estão sendo utilizadas exclusivamente como alavancas para a minha vontade e não para a vontade de Deus. Não se submetam a uma obediência incondicional. Todos nós somos servos, e todos nós somos servos de Cristo.
somos escravos, somos doulos. O que é doulos? Eu já ouvi doula, parteira, né? Só que doula no grego não é parteira, é escrava. Ô pastor, então não posso chamar a mulher de doula? Pode. Talvez ela não saiba o significado, né? Pode chamar. Todos nós somos escravos de Cristo. Estamos debaixo dessa submissão. E essa exortação dirigida a vocês, mulheres, da submissão, precisa estar recheada desses dois princípios. Não é inferioridade e não é obediência incondicional. O que é então a submissão? Que papel é esse que eu desenvolvo? Que missão é essa que me é dada? Que função é essa que eu preciso exercer dentro do meu casamento? Vamos lá. Submissão está relacionada à função. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia não condiciona a submissão ao sexo, ao masculino e ao feminino, mas a submissão da mulher, ela é condicionada à sua função, ou seja, a esposa é submissa ao seu marido, que é completamente diferente de a mulher é submissa ao homem. Não estou entendendo. É muito simples. Você tem chefe mulher no seu trabalho? Tem. Pronto, está explicado. A Bíblia não fala para que homens ou para que mulheres sejam submissas aos homens. Ela diz: esposa, seja submissa aos seus maridos. E o que é isso? Isso daqui é uma excelente regra de exceção. Porque se você, mulher, não consegue de maneira alguma demonstrar o respeito a alguém na sua vida, não case. Se você, homem, não consegue amar alguém como Cristo amou a igreja, não case. Agora, se você casa, ame. Se você casa, submeta-se. Esse é o princípio. E fazendo isso, esse princípio está debaixo de um papel, dentro de uma aliança, dentro de uma função. Olhe para a submissão como sendo parte da sua função no casamento. A função da mulher no casamento, junto ao seu marido, é: mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Essa é a expressão. O que é a submissão? A submissão, ela só existe. A submissão ao marido, ela só existe por causa de Cristo. Somente por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido é porque Cristo é o Senhor da igreja. E como a igreja se sujeita a Cristo, as esposas se sujeitam aos seus maridos. Uma esposa que se submete ao seu marido deve fazer por obediência e amor a Jesus.
Uma esposa que se submete ao marido deve fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A esposa que se submete ao marido, ela se submete para que a palavra de Deus não seja difamada, blasfemada. Abra sua Bíblia, Tito 2, 5. Página 230. A serem sensatas, honestas, está falando das mulheres, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando você se submete ao seu marido, a palavra de Deus não é difamada. A submissão da esposa ao seu marido, prestem atenção nisso, mulheres, é a sua liberdade. Pelo amor de Deus, pastor, agora não tem que entender mais nada. Mulheres que são submissas aos seus maridos são livres. Livres. Em que sentido, pastor? Deixa eu explicar. O que acontece quando você vê uma ave no céu voando para onde ela quiser, surfando nas ondas do vento, olhando os pôres do sol nos lugares mais altos, pousando em árvores, se deslocando com velocidade? Você olha para essa ave e você diz que ela é o quê? Livre. Não é livre? Mas ela é livre para fazer o que ela quiser? Não. Ela é livre para voar no céu. Põe essa ave para voar na água. Já viu um golfinho acompanhando os barcos? Eles pulam, fazem graça, estão ali, rodopiam. Você fala, nossa, quanta liberdade desse golfinho. Ele é livre aonde? Na água. Pega esse golfinho e coloca ele fora do ambiente dele. Um carro rebaixado, potente, veloz, é livre aonde? Não no Brasil, né? Porque não consegue andar direito, né? É livre na estrada, aonde tem um pavimento para ele poder exercer ali a sua potência, a sua velocidade. Tira o carro da estrada e põe ele no campo, põe ele no penhasco, põe ele no barro. Não foi preparado para isso. Mulheres, por causa de Cristo, vocês serem submissas aos seus maridos, entendendo que eles têm a responsabilidade da liderança dentro da sua casa. E a gente viu isso na semana passada, quando nós falamos que o papel deles é, no mínimo, ou se esquecerem de tudo que eu disse, é conduzir você para mais perto de Cristo. Entenda que quando você está submissa a Ele, você está sendo livre para ser aquilo que Deus designou que você fosse, para aquilo que Deus projetasse você. Sabe por quê? Porque mulheres, quando se sujeitam a Cristo e são amadas por um homem de maneira tão forte como a palavra de Deus diz, e tem a facilidade de dizerem assim, amor, para onde nós vamos? Eu estou com você, eu abro mão, eu estou com você.
nos conduza a nossa casa, conduza a nossa família, aonde Deus compartilhar com você, eu estou junta, conta comigo, e eu oro por você. Elas se realizam dentro do seu casamento, e os homens se realizam dentro do casamento. Pegue os modelos de casamento que você tem, bíblicos, e você vai entender que esses papéis, essas funções, elas existem por causa de Cristo e para Cristo. A submissão, ela é submissão porque ela convém a Deus e não ao homem. Mulheres são submissas aos seus maridos não por causa do homem, mas porque isso convém a Deus. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versículo 18, página 216. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. A submissão, ela convém ao Senhor. Antes dela convir ao homem, ela convém ao Senhor. A submissão das mulheres, em primeira instância, nem fala instância, pastor, de instância, nem primeira, nem segunda, nem terceira. Em primeira instância, não convém ao marido, convém ao Senhor. É a Deus que convém. E essa palavrinha convém, ela diz o seguinte: é apropriado a Deus. E Deus apropriou a mulher com a submissão. E se nós pensarmos até fisiologicamente, existem muitos estudos que mostram como que o hormônio da testosterona, ele é responsável pela grande diferença comportamental entre homens e mulheres. Em que sentido? Crianças que são meninos se arriscam muito mais do que meninas. Eu vejo isso lá em casa. O Daniel está sempre roxo, em todo lugar. A testa, o olho, a orelha, o pescoço, o queixo, o cotovelo. A canela então parece um cacho de uva. Um monte de bolinha roxa. Que ele sobe no sofá, ele pula, ele sobe na cadeira, ele pula. Sabe essa coisa de impulsionar, de colocar que você tem que ficar o dia inteiro assim, até cuidando para você não tolhi-lo da sua busca por heroísmo, né? A Clara não. A Clara ela tem um perfil mais obediente. Ela olha para uma situação e diz assim: eu acho que a gente não deve correr esses riscos. Percebe que desde pequeno, as funções estão postas por Deus. Desde a nossa fisiologia, revela essa diferença. E convém a você, mulher, porque convém a Deus ser submissa ao seu marido.
mulheres que exercem a liderança forte dentro da sua casa, eu não posso dizer que é 100%, mas o que eu ouço no meu gabinete, de mulheres que estão nessa posição e se sentem desconfortáveis com isso, de ter que ficar empurrando, liderando, conduzindo, movimentando toda a casa, carregando esse peso. Uma recentemente me disse: pastor, eu não aguento mais, acho que eu não fui projetada para isso. E não foi mesmo. Isso é o que acontece quando homens se acovardam diante do seu papel dentro da sua casa. E as mulheres precisam assumir isso. Se existe uma situação de desconforto, é quando a própria vida conduz o homem a perder o seu papel de provedor do lar. Puxa, que difícil isso. Quando eles são tirados dessa condição e precisam se sujeitar ao controle da esposa financeiro, porque não tem controle, não tem domínio próprio, gastam mais do que ganham, desgovernam a própria casa, colocam a família em risco. Não, e elas precisam assumir esse posicionamento e falar assim: não, você não deu conta, agora esse dinheiro aqui é meu, eu vou botar dentro de casa e eu vou decidir como é que a gente vai gastar esse negócio. Nossa, homens definham quando passam por isso. E eu tenho certeza que as mulheres não se sentem confortáveis com isso. Porque quando Pedro fala sobre o tratamento do homem e da mulher, ele fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, mas ele fala que o marido precisa cuidar da mulher como a parte mais frágil, mais preciosa, e alimentá-la. Percebe? Convém a Deus, mulher, que você se submeta ao seu marido. Porque liderança não é controle. Liderança é cuidado. Liderança não é domínio. Liderança é responsabilidade. Por isso, o seu papel é tão importante. Por último, o que é a submissão? Mulher, a submissão é a sua glória. É a sua glória. Olha Efésios, versículo 24. O nosso texto. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Qual é a glória da igreja? A glória da igreja é Cristo. Cristo é a glória da igreja. Mulheres, a submissão é a sua glória. É a maneira como você vive, se torna bela, se torna adornada, se torna santa do ponto de vista de agradar a Deus, de agradar a si mesmo, de agradar a sua família. A submissão é a sua glória. A submissão da igreja a Cristo não a desonra, não a desvaloriza. Mas qual é a glória da igreja? É Cristo.
e nos submetermos a Cristo, o homem amando e a mulher respeitando, é a nossa glória. Essa é a glória. Porque quando a igreja deixa de submeter a Cristo, ela deixa de ser igreja e passa a ser qualquer outra coisa. Passa a ser um clube, uma sociedade, uma convenção, um Rotary, qualquer coisa, uma comunidade de amigos, de amigas da Praça São Sebastião do Paraíso, seja lá o que, qualquer coisa. Uma igreja que deixa Cristo de lado, uma mulher que deixa o seu papel, a sua função de lado, perde a sua glória, perde a sua conveniência a Deus, perde a sua subserviência a Cristo, perde a sua função. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como a igreja é submissa ao Senhor. A submissão não é a um Senhor autoritário, autocrático, déspota. A submissão é alguém que deve dar a vida por você. Ah, pastor, mas ele não dá não. Lembra que eu falei na semana passada que o dever do marido é amar a sua esposa, porque quando nós amamos a nossa esposa, elas são curadas dos seus traumas, ela ganha autoestima. Sabe, lembra? E eu dei um exemplo, falando de um copo completamente cheio de óleo. E o seu amor pela sua esposa é como uma água que é derramada sobre esse copo, e essa água vai penetrando profundamente até chegar ao fundo do copo, e vai colocando aquele óleo sujo para fora, até que saia todo o óleo e limpe todo o copo. O exemplo para você, mulher, que tem um marido que não te ama como Cristo amou a igreja, é que quando você o respeita a sua liderança, respeita o papel que Deus deu para ele, é esse mesmo copo em que essa água vai entrar e vai tirar toda essa sujeira para fora. E você pode ver a santificação da sua casa por meio do seu papel, das suas atitudes, porque o marido, ele é santificado com a vida da esposa. Uau! É isso que você pode exercer na sua casa. É isso. É a sua glória. Foi para isso que Deus projetou você, mulher, para que você se realize debaixo desse amor, porque a igreja se realiza com Cristo, e você pode se realizar com a submissão. Pastor, como que a gente conclui isso? Existe um mistério nessa relação homem e mulher. E quando surgem problemas no funcionamento, apenas o mistério pode dar a solução. O versículo 31 de Efésios diz: grande é esse mistério. As funções que nós temos na Escritura Sagrada em Efésios, elas não são criativas, elas não são românticas, elas são funções.
E funções precisam ser cumpridas. Quando você entra numa empresa e você vai assumir o seu cargo, é muito provável que, se essa empresa for organizada, ela vai dar para você um descritivo das suas funções. Fazendo isso, você vai estar dentro daquilo que se espera que você faça. Agora, quando acontecem problemas no funcionamento, o mistério resolve. Porque o funcionamento pode desgastar, travar, pode faltar óleo, ele pode ficar irritadiço, ele pode transformar homens e mulheres em objetos. Por isso, nós temos que deixar essa função e ir para o campo místico que envolve isso. E Paulo está se referindo a Cristo e à igreja. Pastor, eu sou homem. É difícil demais amar a minha esposa. Você acha que foi fácil Cristo amar a igreja? Você acha que nós somos tão bons assim que nós conquistamos Jesus com o nosso modo de viver? Você acha que Ele olhou para nós e disse assim: nossa, que povo bom, apaixonei, nossa, vou morrer de amor por eles? Você acha? Homem, honre o seu papel de amar a sua esposa. Deus não tem interesse nenhum que você seja admirado pelas mulheres com quem você trabalha. O seu papel é amar a mulher que você assumiu o compromisso. Mulheres, é fácil amar o marido? Não. Não é fácil. Mas assumam a responsabilidade que vocês assumiram no altar. Quando vocês, diante dos homens e diante de Deus, disseram: até que a morte nos separe, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Porque o que nos impulsiona às nossas funções é Cristo e a igreja. E eu encerro dizendo: assim como funciona com Cristo e a igreja, mais que funções, há uma dimensão mística. No seu casamento existe um sacramento, e aqui não é um sacramento católico, é um sacramento do ponto de vista de que Cristo e a igreja estão inseridos dentro desse modelo, e nós podemos visualizar a graça que Cristo fez com a igreja quando nós nos relacionamos nos nossos casamentos. Por isso, rapaz, você está solteiro? Menina, você está solteira? Escolha bem com quem você vai se casar, porque esses são os papéis designados por Deus para que o casamento o glorifique. Semana que vem, à noite, nós falaremos sobre algo, vai ser a mensagem mais abrangente dessa série. Sabe por quê? Nem todo mundo é mulher, esposa, nem todo mundo é marido, mas todos
nós somos filhos. E como nós devemos honrar os nossos pais ou as pessoas que têm responsabilidade sobre nós. Que Deus nos abençoe. Amém.